Glória a Deus. Louvado seja Deus, então, né, irmãos, por essa rica oportunidade. Saúde a todos, então, né, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É uma alegria muito grande, né, por mais esse momento, mais essa oportunidade, isso nos concede. Saúde a todos também, os irmãos que estão acompanhando pela internet, né? Assim o Senhor dê graça de levar essa mensagem, de transmitir essa mensagem. Espero que o Senhor também fale ao seu coração. E sempre gosto de fazer essa saudação, não estranhe se você já ouviu outras pregações nossas. Porque apesar de você não estar fisicamente, mas é como se estivesse. Então é como se você também estivesse participando desse culto. Sabemos muitas vezes da distância, outros irmãos que também estão buscando uma palavra rica, verdadeira, né? Uma palavra que venha dos céus, que venha atingir o nosso coração, trazer mudança, trazer realmente uma transformação em nossas vidas, não é? Isso é difícil, eu reconheço. A palavra do Senhor não está sendo pregada em muitos púlpitos, mas espero que através dessa mensagem o Senhor possa falar contigo e com todos que estão aqui presentes, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, como já falamos, Salmo 119, nós vamos ler o versículo 71. Salmos 119, se você estiver acompanhando também na sua Bíblia, pode buscar aí o versículo 71 para nós darmos a introdução nessa palavra. Santo Deus. Essa palavra que o Senhor me trouxe e tem falado muito ao meu coração, principalmente durante essa semana, né? Durante, o início dessa semana também. Queria trazer outros assuntos, mas eu creio que é algo que o Senhor quer tratar conosco. E peço também que os irmãos estejam aí no espírito de comunhão, de intercessão mesmo, para que o Senhor fale poderosamente conosco e saímos aqui da palavra cada vez mais fortalecidos. A Deus. Então, irmãos, Salmos 119, versículo 71, diz assim, o salmista, né, a palavra do Senhor diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, ou algumas versões vão dizer a lei. Então eu vou repetir: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Então, irmãos, esse salmo, né, ele é o mais extenso das Escrituras, em número de versículos. Como sabemos que para maior facilidade de acharmos e lermos as Escrituras, ela foi dividida, isso não é inspiração divina, mas ela foi dividida em capítulos e versículos. E esses salmos, ele tem os versículos de maior número, não é? Nós temos aqui contando com 176 versículos, e é o salmo realmente mais extenso das Escrituras, como temos aqui, os 150 salmos, não é? E é mais que um cântico, é uma expressão de fé, de amor à lei de Deus e obediência. E essas palavras estão contidas em todo esse salmo, em toda a extensão desses salmos. Você vai ver inúmeras vezes o salmista aqui repetindo. Não sabemos quem for o seu autor, alguns podem até ter escrito no passado, dizendo sendo Davi, mas não temos de fato a certeza se foi ele que escreveu. Alguns também estudiosos da palavra dizem que é o chamado Salmos órfãos, né, sem realmente o autor, mas fato é que nós vemos aqui, e claramente vemos isso durante toda essa extensão, e nós vamos andar um pouco por esses versículos aqui desses salmos, que é uma expressão realmente de fé, de obediência, de amor à palavra de Deus. Então isso está claro aqui. Quando nós vamos ler, nós vamos ver aqui que o salmista, ele estava, por inúmeras vezes ele falou sobre decreto, e aqui as palavras são distintas no original, né? Decretos, como eu falei aqui, as traduções também, decretos, leis, observância, enfim, há preceitos, guardarei os seus preceitos, lá no versículo 69, bati o olho aqui, já vimos que inúmeras palavras são distintas aqui, mas nós vemos também que por detrás das palavras desses salmistas a provisão do Senhor. Mas provisão da onde? Nós vemos também alguns estudiosos dizendo que este Salmos ele foi escrito pró-exílico, né? Depois do exílio, depois que estavam lá em Jerusalém, ou melhor, na Babilônia, né? Foram exilados da Babilônia.
Império Babilônico. Então aqui a provisão do Senhor, né, em meio às guerras, a perseguições, às calúnias. Isso nós vemos nas entrelinhas isso daí. Mas nós também vemos que ao expressar aqui tais palavras, o salmista está colocando, está fazendo lembrar, certamente, ele lembrava das promessas do Senhor feitas lá atrás. Isso vemos em Salmos aqui 119, no Salmo 119, no versículo 4, nós vemos isso aqui. Você que está com a Bíblia aberta pode perceber. Diz ele, tudo ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Certamente ele fazia na sua mente, no seu coração, o Senhor trazia à memória aquilo que o Senhor havia prometido lá no passado. Ao pai Abraão, certamente os ensinos do Senhor, do nosso Deus, foi passado de geração em geração e chegou também esse salmista. E nos momentos da adversidade, no momento de guerra, de perseguição, de calúnias, que vemos aqui no transcorrer dos Salmos, ele está falando isso aqui. E ele expressa isso no versículo 4. Isso está nas entrelinhas. Certamente também o faz lembrar e faz menção lá de Deuteronômio 28, as bênçãos que o Senhor prometeu ao povo de Israel, não é mesmo? As bênçãos, como bênçãos? Que bênçãos são essas? Bendito sejas quando entrares, quando saíres. Bendito seja, né, a sua casa. Deus ali prometendo prosperidade, Deus ali prometendo riquezas materiais, sim, ao povo de Israel, mas isso tudo aquilo era sombra, aquilo que o Senhor trouxe para nós. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, né, trazendo-nos vida, e vida é abundância. E que vida é abundância é essa? João 10:10, a vida é abundância é esta, é a vida eterna. Então tudo eram figuras daquilo que o Senhor estava falando, e aqui nós vemos certamente, né, incluindo ali, como eu disse, riquezas materiais para eles, e também havia essa questão de recompensa, não é mesmo? Se obedecerdes, o Senhor irá abençoá-los, né? Se tão somente observássemos ali atentamente a voz e a palavra do Senhor, a tudo aquilo que o Senhor havia dito, não é? Então nós vemos isto claramente em Deuteronômio 28. E também vemos ali as maldições para o povo que desobedecesse. Certamente, então, isso estava nos pensamentos, no coração do salmista, quando escreveu esses salmos também. Isso tudo era passado na sua mente, do seu coração. E aqui também vemos o quebrantamento. Vemos ali o salmista reconhecendo também a sua fragilidade, falando apenas dele mesmo, mas depois nós vamos andar um pouco e você vai perceber aonde queremos chegar também com essa palavra. Então, andando mais um pouco, falei de versículo 4, você pode perceber no versículo 11 que diz ali o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, por que ele diz a tua palavra no meu coração, como vimos aqui agora, um pouco antes de iniciarmos o culto, ouvimos aqui na escola bíblica, escondeu a palavra no coração, é ali que vem o cerne, né? Não somente na mente, não somente no intelecto, porque hoje com o advento da internet, né, no coração que procede a vontade, não é mesmo? É no coração que procede a vontade, como aprendemos aqui. Um pouco antes já ia falando disso, né, na escola bíblica. Mas por que não na mente? Porque hoje nós temos aí essa variedade de tecnologia em que todo mundo tem acesso a um celular, tem acesso a uma televisão com internet, tem acesso a inúmeros recursos e tem assistido palestras, tem visto isso, o ímpio falando de Deus, o ímpio falando acerca da palavra de Deus. Sim, é claro, mas certamente esse ímpio, ele está apenas vendo filósofos aí, não é? Se você olhar para a internet, você vai ver filósofos aí famosos, filósofos que estão aí nos meios de televisão, dando palestras, falando de Deus. Eles também têm conhecimento, mas têm um conhecimento apenas do intelecto. A mensagem não chegou no seu coração a ponto de trazer transformação na sua vida. Então ele apenas está, e como a palavra do Senhor diz, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Que Deus é esse? Deus com letra minúscula, não é? O adversário cegou os entendimentos incrédulos para que haja uma mudança de vida, para que haja uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento. Então apenas ficam palavras vazias, palavras ao léu que não causam transformação. Mas aqui nós vemos o salmista falando: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, aquilo estava cravado no coração, as promessas do Senhor não estavam somente na sua mente como versículos recitados, como palavras recitadas, como a Torá recitada ali, como os 5 livros da Bíblia recitado
como os 5 livros da Escritura, como os 10 mandamentos sendo recitados apenas na sua mente, né? Mas estava ali no seu coração, e isto o fazia perceber aquilo que o Senhor queria fazer para o seu povo, mas pela desobediência do povo, o povo foi castigado, o povo sofreu adversidades, sofreu lutas, sofreu perseguições. Não era para ser assim, mas o povo escolheu assim. Então nós vemos também hoje, nós vivemos hoje num momento atípico da história. Estamos nós aqui, né? Mas estamos também num momento, como eu disse, atípico da história, onde temos agora, né, epidemias, pestes, guerras e rumores de guerras. Pode haver uma terceira guerra por aí, né? Não sabemos, Deus o sabe, não sabemos, mas o cenário aponta para calamidades, o cenário aponta para cataclismas, não é mesmo? Mas nessa manhã, o Senhor traz a nossa mente, traz o nosso coração, onde está firmado a minha e a sua esperança, onde está firmado para você que nos assiste a sua esperança, onde está firmado nas promessas do Senhor em Mateus 28:20, que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou a tua promessa está firmada em Hebreus 13:5, que diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei, né? O Senhor tem falado comigo por esses dias, e fala conosco nessa manhã, nos corrige nessa manhã. Não pensa que eu também devo ser corrigido, porque eu também fui corrigido há 2 semanas atrás. Se você está no canal, se você é inscrito no canal da Igreja Bíblica Cristã de Curitiba, pega a mensagem há 2 semanas atrás e você vai ver isto. Eu também fui corrigido naquela mensagem. A nossa salvação, né? A nossa salvação, irmãos, nessa noite, nessa manhã, perdão, a salvação não está no Jair Messias, mas está em Jesus Cristo. É nele que devemos firmar a nossa salvação, e firmando a nossa salvação em Cristo, nós passamos pelas adversidades, como diz lá, como Abraão passou por tudo aquilo, as adversidades, dando glória a Deus. Romanos 4:20, veja lá. Deus fez a Abraão uma promessa, mas como ele passou as adversidades, preocupado, não vai acontecer, a Sara estéril já é de idade avançada. Não, ele não passou assim, ele passou dando glória a Deus. O Senhor prometeu, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, Deus é fiel. É dessa forma que ele passou, e dessa forma nós podemos expressar e cantar como uma estrofe de um hino aqui da harpa, né? Que diz: e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, aleluia, glória a Deus. É aqui que deve estar firmado a nossa esperança. É nisto. Amém. E quando você passeia um pouco mais por esses salmos, você vai ver que aqui na altura do versículo 25, ele reconhece que o Senhor tudo pode. Além de lembrar das promessas do Senhor, ele também reconhece que precisa do Senhor. O que ele diz ali no versículo 25? A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me pela tua palavra. É nessa manhã que nós vamos aprender com os salmistas. Se demos um título a essa mensagem, Salmo 119, uma lição para os dias do fim. Glória a Deus. Aleluia. Ele também diz, e andando um pouco mais, passeando um pouco mais nesses salmos, aqui no Salmo 119, como estamos lendo, no versículo 59 diz: considerei os meus caminhos, veja, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos, aleluia, para a tua lei, para os teus decretos, observando a sua lei. Então essa é uma atitude do quê? De reconhecimento, de obediência. Não é mesmo, irmãos? De obediência. Só faz isso quem é humilde. Só faz isso que vê em Cristo a sua única esperança. Não é isso que ele ensinava o tempo todo? Sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Mas quem ainda está esperando e agindo na força do seu braço, como foi dito aqui? Quem ainda está agindo dessa forma? Está agindo como tolo, como nécio, né? Não reconhecendo que em Cristo nada pode fazer. Deve buscar no Senhor a sua esperança.
Não é mesmo? Muitas vezes fizemos parte de religião. Hoje o Senhor está nos dando essa graça, essa oportunidade de aprender um pouco mais. Mas muitas vezes nós fizemos parte de religião que trazia um estereótipo de religiosidade, que trazia uma capa de religiosidade, onde você ia num grande templo, num grande local, e você via lá pessoas niveladas apenas pela vestimenta. Você via ali o marido, a esposa, filhos entrando ali, homem, terno e gravata, mulher apenas de saia, com uma roupa. Você via o estereótipo, mas não via o coração. Muitas vezes o coração quebrantado, marido dormindo num quarto, mulher no outro. Você via ali casais realmente esfacelados, família realmente esfaceladas, e algo que não surtia efeito. Por quê? Porque a religião, ela traz isso. A religião, ela nivela todo mundo pela aparência. Por quê? Porque isso esconde os seus defeitos. Isso esconde os seus defeitos. Mas o Senhor tem nos ensinado aqui que é para nós voltarmos para Cristo. Quanto mais que se está chegando o dia do Senhor, então é para nós observarmos essas questões, é para o Senhor olhar para nós mesmos, e é isso que o salmista olha. Ele olha para as leis do Senhor e fala: Senhor, a sua lei é perfeita. Senhor amado, o povo não tem observado isso, e nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, o povo não tem observado isso, Senhor, então me ajuda, Pai Santo. Considerei os meus caminhos e considerei, olhando para a palavra do Senhor, para as leis do Senhor. Senhor, eu estava errado, eu andava errado, Senhor amado, eu negligenciei a sua palavra, Senhor eterno. Então me ajuda, Senhor, me corrija. É isso que Ele está fazendo nesses versículos, e é isso que o Senhor está fazendo. Como eu disse, onde está a nossa salvação nesses últimos tempos? Onde está a nossa salvação? É nos governantes? É nas circunstâncias? Quando olhamos e falamos: realmente está difícil caminhar, está difícil observar, é nisso? Ou está no Salmo 121, como diz o salmista: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. É isso, é ali que deve estar nossa mente e nosso coração. Aleluia. E no versículo 67 ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Está vendo? Guarda a tua palavra. Guarda a tua lei. É nisso que ele estava fazendo. Casa na rocha. Casa na rocha. Não é? É a observância da palavra do Senhor. É onde estamos errados. Aonde caímos. Onde temos caído, não é mesmo? É onde temos caído. O Senhor quer nos corrigir nessa manhã. É casa na rocha, né? Bem-aventurado é aquele que edificou sua casa sobre a rocha, né? Correram os rios, sopraram os ventos, não é? E atentou contra aquela casa, ela não caiu porque estava firmada na rocha, não é? Então aqui, esta é a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria se esconde nisto, em edificar a sua casa naquilo que o Senhor falou para nós. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Santo Deus. E nós vemos aqui, irmãos, andava errado. Veja que ele ainda está falando, nessa altura dos versículos, ele ainda está falando dele mesmo. A petição do salmista, né? Acerca das suas adversidades, daquilo que ele havia passado, né? E nós vemos isso. Mas também, irmãos, há uma observação aqui muito importante. Estamos aqui no versículo 67, né? Como eu estou falando. Mas nós vamos voltar a alguns versículos apenas. E é aqui que eu quero chamar a atenção. E é aqui que o Senhor tem falado comigo nessa semana também, para trazer e compartilhar aos irmãos. A petição do salmista não era orgulhosa, nem individualista, mas de comunhão com aqueles que amam a lei do Senhor. De comunhão com aqueles... Como eu sei disso? Observando o versículo 63, você pode, se estiver com a Bíblia aberta, você pode ver isso daí. Versículo 63, ele diz: companheiro sou de todos os que te temem. Companheiro sou de todos os que te temem. Ou seja, havia mais de um, não havia apenas ele, havia outras pessoas também que observavam a lei do Senhor. E dos que guardam os teus preceitos. Aleluia. Glória a Deus. Você vê isso também aqui no Salmo 74. No versículo 74, desculpa. Não no Salmo 74, no capítulo. Mas no versículo, como estamos lendo aqui, do Salmo 119. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Glória a Deus.
Então esta é a atitude correta, irmãos. Ao olhar para nós mesmos e vermos aquilo que devemos mudar, aquilo que devemos ser corrigidos pela palavra do Senhor. Essa é a atitude correta. Mas não somente para nós, né? Não somente observarmos aquilo que precisamos, mas observarmos também que há pessoas ao nosso lado que também precisam, não é? E é nessa linha que o Senhor também me trouxe fortemente para trazer essa mensagem, não é? Muitas vezes, quantas pessoas aí têm se isolado? Quantas pessoas não têm buscado apenas para si mesmo? Tem buscado as bênçãos do Senhor e o Senhor tem os abençoado. O Senhor tem tido de misericórdia para com os seus, tem tido misericórdia, mas muitas vezes tem negligenciado isso. O Senhor tem nos dado aqui uma congregação, um local para se reunir como igreja, para cantar louvores, como temos feito agora. É claro que fomos restringidos por um período, mas agora temos novamente essa liberdade, não sabemos até quando, mas temos essa liberdade ainda hoje. Muitas vezes, por isso eu me refiro também, pastor, às pessoas que estão pela internet, porque certamente no canal do YouTube há pessoas de outras cidades que também estão aflitas querendo congregar no local sadio, com irmãos que estão buscando a palavra do Senhor, que não estão encontrando um local bíblico para se congregar, porque a maioria dos templos tem se corrompido, a palavra não tem sido pregada, a mensagem do Senhor não tem alcançado aos corações. O que se fala é de saúde perfeita, de prosperidade. O que se fala é de campanhas. O que se fala, né, são de toda espécie de feitiçarias dentro desses templos. Mas aqui você tem essa oportunidade e Deus nos tem dado essa oportunidade de ter alcançado você também que está assistindo pela internet, mas também que se sente com o coração apertado, que está muitas vezes pensando, oxalá se tivesse uma congregação como essa para me congregar, para me reunir. E muitas vezes temos tido essa oportunidade, temos negligenciado isso, né? Palavras, instruções têm sido dadas, não é mesmo? Avisos, essa é a palavra que eu queria usar. Avisos têm sido dados nos dias de culto para se congregar, não é? Meditações diárias têm sido oferecidas ali, muitas vezes pelos meios de comunicação que o Senhor tem nos dado para se comunicar de forma rápida com os nossos irmãos, tem sido oferecido para que os irmãos estejam cada vez mais unidos, e muitas vezes temos negligenciado isso. E isso, não pense você que está acompanhando pela internet, não pense você que isso não tem apertado, não tem afligido o nosso coração, porque isso também tem afligido o nosso coração, porque parece que você também está sendo negligente, porque está sendo oferecido para você essa oportunidade e você não tem acolhido. Muitas vezes, lembra no passado, olha, basta nós olharmos para as Escrituras e vemos o quanto esforço, quantos homens morreram para que essa mensagem, para que essa Bíblia, para que as Escrituras sagradas que você tem hoje nas suas mãos chegaram até você. Quantas pessoas morreram, foram jogadas na fogueira, foram famílias inteiras jogadas lá no Coliseu Romano para serem alimentadas por aqueles leões ferozes, mas não negaram a fé. Quantas mensagens, e você tem essa oportunidade e aí você está negligenciando isso. Você está olhando apenas para si. Você está pedindo e pedindo mal para gastar com seus próprios eleitos, diz Tiago. E o Senhor quer nos corrigir nessa manhã. O Senhor nos dá essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Ah, você está falando dos homens do passado, tudo bem. Mas eu vou falar então de exemplos mais recentes. Eu e você muitas vezes congregamos em diversas congregações antes de chegarmos até aqui. Eu e você passamos por diversos lugares, não é mesmo? Você sabe de testemunhos de irmãos de 20, 30 anos caminhando com o Senhor, que muitas vezes pegava, né, sem ter dinheiro para uma condução, sem ter dinheiro para um ônibus. Hoje o Senhor tem nos abençoado com um veículo muitas vezes, mas não tendo muitas vezes condições ali para pegar um ônibus, não tendo muitas vezes condições de ter 2, 3 roupas como você tem, não tendo condições de ter 3, 4 sapatos como você tem, não tendo condições muitas vezes disso, mas estava lá ele andando 10, 15 quilômetros para se congregar, para se reunir, e fazia isso com alegria, e o culto acontecia, a glória de Deus se movia, pessoas eram libertas, pessoas vícios eram acabados ali por uma oração de um justo. Muitas vezes a pessoa entrava ali esfacelada, mas ela voltava alegre, jubilante, e havia transformações de fato. E hoje temos grandes templos, e cadê a glória do Senhor? E Cabode, foi-se a glória do
Senhor. Se fala hoje muito em teologia, se fala muito, e não me refiro à boa teologia, não me refiro ao bom ensino, como tem sido ministrado nessa manhã. Você certamente vai saber do que eu estou falando se pegar o estudo desta manhã. E falamos o quê? Sobre justificação pela fé. Mas me refiro muitas vezes a essas teologias, esses homens que eram para estar ensinando a palavra do Senhor, estão aí apenas arrotando teologia, e aqui não me refiro. Mais uma vez repito, não me refiro aos estudos que estamos aqui prestes a oferecer aos irmãos, pastor, na guia do Espírito Santo. Não me refiro a isso, mas me refiro àqueles que querem apresentar apenas 1, 2, 3 diplomas, porque estudou nisso, estudou naquilo, estudou no Mackenzie, estudou não sei aonde, para falar de teologia vazia, e ali sentam-se em debates intermináveis, e ali sentam em conferências, em todos os meios ali oferecidos, não é mesmo? É conferência disso, é conferência daquilo, fala da teologia deste, fala da teologia de outro. Parem, chega disso! O povo não quer saber disso! Me refiro, por isso estou olhando para a câmera, estou me referindo a vocês, que têm 2, 3 diplomas, e querem apenas arrotar conhecimento. Isso não tem alcançado e transformado vidas. Será que vocês não perceberam isso? O que transforma é a palavra do Senhor, simples e pura. Como estudamos pela manhã hoje, Romanos 9, a justificação pela fé é isso que salva, não é obras. Voltem-se atrás. Você também, muitas vezes, que tem criado canais no YouTube, e nós sabemos por que você tem criado. Você está apenas atrás de reconhecimento, de inscritos, de monetização. Nós não estamos atrás disso. Nós nos importamos se 1, 2, 3, 4, 10, 100 pessoas estarão assistindo esta pregação, mas que se uma pessoa assistir e for transformada por essa palavra, louvado seja Deus. Aleluia. Que nos oferece essa oportunidade de levarmos uma mensagem simples e pura ao coração, ao seu coração. Desejando, claro, como estudamos aqui, pastor, Romanos 9:3, né? Desejando como espírito de Paulo que a palavra seja ministrada ao seu coração, seja ministrada aos seus parentes, aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus familiares, aos irmãos que fazem parte da sua comunidade. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Santo Deus. Então, nos Salmos, irmãos, passeando um pouco mais aqui no Salmo 119, no versículo 94, o salmista também diz: sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, Pai. É assim que devemos, irmãos. Aleluia. Estar buscando do Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, salva-nos, Senhor, de nós mesmos, da nossa arrogância, do nosso orgulho, Senhor eterno. Buscamos a Tua palavra, Senhor eterno. Recados têm sido dados. Pastor Alan mesmo essa semana colocou lá, não é, pastor? E os irmãos podem acompanhar. Nos fez lembrar daquilo que o Senhor certamente colocou, pelo Espírito Santo, colocou em seu coração. E é por isso que falamos, irmãos. Falamos com tristeza, não é? Por isso que falamos. E vou relembrar você mais uma vez. Né? Falta pouco tempo, não é? Estejam unidos. Estejam unidos. Tenham sabedoria. E agora resta. Falta pouco tempo, é isso, né, irmãos? Me corrija se eu estiver errado. Não é? É isso, irmãos. Por isso que eu falo, chega. Chega, chega, chega. Já temos teologia demais. Não é tempo mais. Muitas vezes as pessoas falam para mim: faz isso disso, faz isso daquilo, chega. Já tem bons estudos na internet e podemos recomendar irmãos sinceros que têm ministrado, né? Que têm ministrado bons estudos. Mas é tempo de nos prepararmos. O Senhor está às portas. É tempo de nos prepararmos. Não é? É assim que andava o Senhor falando. Essa era a pontuação ali, não é? E nós vamos ver isso mais para o final da mensagem, a pontuação do ministério de Jesus. João Batista falou, Pedro também falou. Vemos essa mesma recomendação lá em Apocalipse, já vamos entrar lá. Cidades, aldeias, Jesus andava e falava. Mas certa vez alguém pegou e falou, não é? Alguém chega e aborda Jesus e fala lá em Lucas 13, rapidinho aqui eu vou abrir, né?
Eu tinha anotado a referência. Se você quiser abrir, pode abrir, mas rapidinho aqui, só para a gente ter aqui. Certamente alguém chegou e falou para Jesus um dia e disse no versículo 23 de Lucas 13, são poucos que se salvam? E o que ele disse? E que Jesus respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não é? E como que agem muitas pessoas, muitas vezes, não age assim? São muitos que vão ser salvos? São só os eleitos? Não é? Aqueles que ainda estão presos nessas teologias? São só os eleitos, são só esses, a quem aquilo decretou. Chega! Chega disto! Vamos parar com isto. O Senhor nos chamou agora e conta com valentes para essa última hora. Valentes que andam lado a lado. Por isso que quando falamos aqui que o salmista não expressou não falando apenas de si, mas olhando para aqueles que estavam também juntos com essa mesma mentalidade. Por isso que o Senhor nos chamou para andarmos lado a lado, não à frente é o Senhor. É o Senhor que vai à frente. Nós vamos lado a lado uns com os outros, dando as mãos uns aos outros, né? Sabendo a necessidade um dos outros. Né? Muitas vezes nós falamos, olhamos, mandando uma mensagem, a pessoa não responde, né? Muitas vezes estamos ali preocupados, mas as pessoas estão nem aí. Veja como você está sendo desobediente à palavra do Senhor. O Senhor nos chama lado a lado, por isso deu a sua igreja, para que estássemos unidos, estávamos dispersos. O Senhor deu a sua igreja nesses últimos tempos para olharmos para a necessidade uns dos outros, para sabermos, né, e chorarmos com os que choram, né, sorrimos com os que sorriem, né, se há um irmão que está passando necessidade, nós estamos ali prontos a socorrer como igreja, como comunidade. Isto é exemplo para o mundo não quer ver teologia, o mundo quer ver a prática da palavra do Senhor na vida do cristão. Não é isso que acontecia, estavam ali unânimes, Atos 2:42, não é isso? Estavam ali unânimes, isso dizia unidade. E se você não quer fazer parte disso, você está se rebelando contra a palavra do Senhor, você está sendo um rebelde, não é? E nós vemos, assim como vemos o salmista, você está falando desses salmos, né? Igreja somos nós, mas já aprendemos isso, que não há igreja do eu sozinho. Abra comigo em Gálatas, no versículo, Gálatas capítulo 6, para ilustrar o que eu estou dizendo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim. Gálatas 6, capítulo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não é? E no versículo 10 diz: então, enquanto temos tempo, vou além, enquanto temos essa liberdade, não é? Enquanto temos essa liberdade, o quê? Se isolamos, é isso que está dizendo aqui. Se isolamos, ficamos em casa, acuados, com medo, não é? Da pandemia. O problema dos outros não é meu problema. É isso? Não, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E como isso é feito? Através da comunidade local. É através da comunidade local. Aleluia. Muitas vezes você fala, não, mas eu tenho acompanhado a mensagem, não me refiro a pessoas de outra cidade, me refiro às pessoas que estão negligenciando isso, irmãos. Me refiro a essas pessoas. Né? Essa mensagem será trazida na internet. Me refiro a essas pessoas que podem estar e não estão. Mas eu pego depois. Mas o adversário muitas vezes, né? Ou muitas vezes até nós que nos reunimos, ele muitas vezes o adversário não nos impede de estarmos juntos, mas nos rouba a semente. E nos rouba como? Trazendo entretenimento. Muitas vezes estamos ali, né? Olhando, às vezes o celular, estamos ali, mas logo vem ali uma distração, logo vem o aborrecimento, e você muitas vezes que também está pela internet dizendo, não, eu acompanho pela internet, mas não é verdade que muitas vezes você está muitas vezes projetando ali a imagem do seu celular na sua TV Smart, mas ali você está projetando, está assistindo, mas está com o seu celular ali, a mensagem sendo ministrada, mas você com o seu celular vendo as atualizações do Facebook, você está vendo o feed de notícia, você está sendo
vendo o WhatsApp, né? Você está sendo distraído por tantas coisas. A mensagem está sendo pregada, pastor, sabe? Mas eles estão ali, estão distraídos, a semente está sendo roubada. Será que você não está percebendo isso? Será que você não está percebendo isso? Perceba onde caíste. Volte-se atrás. Haja como salmistas, no versículo 94, como disse, sou teu, salva-me, Senhor. Para que nós realmente venhamos buscar os preceitos do Senhor e possamos expressar isto, né? No versículo 97 que ele diz, no versículo 97, ó, quanto amo a tua lei e é a minha meditação em todo o dia. Aleluia. Não é mesmo, irmãos? Então veja que você está sendo saqueado. Perceba isso, você está sendo saqueado. Não permita que essas coisas aconteçam. Não permita que essas coisas aconteçam, seja alcançado pela palavra do Senhor. Né? Mas há um recado do Senhor também. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4. 4:6. Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos. Se você não quer, Ele não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar a adorar. Ele não vai te obrigar a estar unidos com os demais irmãos num propósito comum. Aqui nunca foi te pedido R$1, não é? E nunca será pedido. Aos irmãos que estão acompanhando pela internet, né, que têm acompanhado já mensagens anteriores, nunca foi falado, olha, faça porque Deus vai te abençoar, e se você não fizer o devorador vai te pegar. Nunca foi dito isso, e nunca será dito aqui. O único propósito é de semearmos a boa semente. Aleluia. Não é? E desejosos, como eu disse, no mesmo espírito de Paulo que foi citado aqui em Romanos 9:3. Desejosos que a semente caia em boa terra, nasça e produza frutos para a glória do Senhor. Esse é o nosso maior intento, o nosso maior desejo, irmãos. Que possamos agir assim. Mas muitas vezes, em graça, né, o Senhor tem agido na vida dessas pessoas e não tem se dado conta. Não é? Mas quando pedem mal para gastar com seus próprios deleites. Né? Tem o seu trabalho, ao invés de se compadecer do seu próximo, daqueles que não estão nem orando pelos seus. Né? Nós vemos isso também, um alerta ali, Paulo dizendo a Timóteo, em 1 Timóteo 5:8, diz, aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família ou da sua casa, negou a fé, é pior que o infiel. E nós vemos nós vemos hoje, né? Nós vemos hoje isso sendo observado até por ímpios, né? No momento agora que vivemos de pandemia, temos lá o ímpio que está lá, né? Juntando a sua comunidade, juntando 2, 3 famílias, fazendo ali marmitas para servir a um caminhoneiro que está passando de viagem, né? Que está trazendo muitas vezes alimento, a grande indústria está levando alimento, né, para o supermercado, abastecendo as prateleiras dos mercados. Uma pessoa ali anônima, né? Um simples caminhoneiro, um simples profissional da estrada, né? Um profissional ali do caminhão, não é mesmo? E nós vemos isso. Esse profissional andando de um lado para cima, arriscando esse país de norte a sul, leste a oeste, né? E vemos atitudes de ímpios ali. Eu não conheço essa pessoa, mas quero ajudar, vou fazer pouquinho. Olha, eu não posso fazer tudo, mas reúne 1, 2, 3 familiares e fala, vamos fazer aqui, ó, vamos juntar uma vaquinha. Quanto você tem? Tem 20, tem 30, tem R$10. Vamos comprar comida, vamos pegar aqui, vamos alimentar ali, e ali tal, passando aquele profissional da estrada, e tá ali, olha, não, estamos servindo aqui, mas quanto custa? Não custa nada, esse aqui é para ajudar o Senhor, muito obrigado, fica agradecido. Vemos atitudes ali de piedade, vemos atitudes de misericórdia, não é atitudes isso com o ímpio, e não vemos atitude com os que se dizem cristãos. Tem misericórdia, Senhor, de nós, Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Oh, Senhor, alcança-nos. O Senhor tem nos dado recurso, irmãos. Tiago 4:3 diz, pedis e pedis maus para gastar com os próprios deleites. Observemos isto. Não seja negligente. O que tem te afastado? É uma interpretação de um texto, disso, daquilo. Pare com isso. Chega disso. Não é hora mais. Vivemos os últimos tempos. Não é hora mais. É hora de olharmos para os nossos irmãos, de estarmos unidos. Não sabemos o que há de acontecer. Sabemos sim que há profecias acerca da vinda do anticristo e outros adventos que a Bíblia descreve.
mas que tenhamos sabedoria quando essas coisas acontecer. E se estamos lado a lado um com os outros, passamos essas adversidades, né? Passamos sabendo que maior é que está em nós do que está no mundo. Maior foi aquilo que nos foi prometido por Deus do que aquilo que tem rejeitado, das pessoas que têm rejeitado. Não é? Então que possamos observar isto. Veja a instrução de Hebreus 10, 25. Você não precisa abrir, eu quero fazer menção desse texto. Você sabe muito bem, né? Não deixando a vossa congregação, ou não deixei de congregar, como é costume de muitos. Isso está em algumas versões, mas eu fiz questão de trazer aqui a versão da King James, que ela é uma versão interessante, que diz assim, de Hebreus 10, 25, esse texto é conhecido: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros. Como isso é feito? Isoladamente? Vivendo isoladamente? Não, é vivendo em comunidade, é estando juntos, né? Compartilhando dos problemas uns dos outros. Isso é feito em comunidade. Mas há pessoas, pastor, inúmeras, e isso que nos tem esquecido, né, pastor, muitas vezes. Pessoas que estão aí atrás de youtubers, pessoas realmente que não têm compromisso com a palavra do Senhor. Vão dar conta, hein? Vocês vão dar conta do que vocês estão falando. Que estão apenas em monetização de inscritos e têm distorcido não somente esse texto, mas outros, né? Por frustração muitas vezes, não é? Por frustração muitas vezes, vem com a ideia de dizer: não precisa se reunir porque a igreja somos nós, é fato. Não mistificamos esse lugar. Mas o Senhor nunca nos fez andar só. Ele capacitou 12, dos 12, 70. E de 70 essa mensagem veio chegando para os apóstolos e foi alcançando e chegou até nós. E chegou a mim, a você. Então, vemos aqui: motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então a instrução do Senhor é clara pela palavra. É para nos mantermos unidos. É para nos mantermos unidos. Não é mesmo? E só se manterá unido quem tiver sabedoria, em quem o Espírito testificar essas verdades no seu espírito. Porque aqueles que ainda estão apenas no intelecto vai rejeitar isso e falar: não é para mim não. Não, eu até entendo a sua posição, mas eu penso o contrário, desculpa, tá? Há pessoas que já falaram isso, pastor, mas que nem crê nisto. Nem crê nisso. Então o que crer? Né? Então, no que crer? E nós vemos atitudes, irmãos. Como eu disse, essa palavra chegou até nós. Houve adversidades, houve inúmeras adversidades, né? Inúmeras adversidades. E um dos homens a quem Deus usou foi Paulo. Foi Paulo a quem Deus usou, não é? Romanos 8, 28. Nós vemos lá o cenário. Qual é o cenário? O naufrágio, não é? Paulo indo para uma região, sofreu naufrágio, mas antes perseguição, antes açoites, antes prisões. E chegou lá em Atos 28, não é? Chegou em Atos 28, você sabe a história, sofrendo naufrágio, ele e seus companheiros, e chegaram em Malta. E quando chegaram em Malta, já estava tarde, frio, né? E ali reuniram gravetos para se aquecer daquele frio que assolava aquela região naquele momento. E Paulo lá catou alguns gravetos, mas veio lá uma fibra, uma cobra e o picou, não é? O picou. Mas o que ele fez? Ele olhou para a cobra, jogou a cobra no fogo. Mas o que as pessoas disseram daquela ilha? Né? Certamente esse homem é homicida, né? Deve ser homicida, porque a justiça não lhe deixa o viver. Mal sabia eles, né, pastor, quem era Paulo. Mal sabia. Mas isso é o que se espera daqueles que não crê. É o que se espera daqueles que não estão nessa sintonia, irmãos. É o que se espera daqueles que não estão nessa sintonia, que vê problema, que vê morte, que vê adversidade em tudo quanto é lado. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós? Não! É a atitude de voltarmos a nossa mente e o nosso coração para as promessas daquilo que o Senhor disse. Aleluia.
Não estamos negando o que está acontecendo, não estamos negando o cenário atual, não estamos negando uma pandemia, por exemplo, não estamos negando rumores de guerras, não estamos negando cataclismas, não estamos negando essas coisas. Pode acontecer, mas aonde está firmado a sua mente e o seu coração? Aonde está firmado? O coração fala, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? Se você está falando só de problema, de doença, de morte, aí está firmado o seu coração. Volte-se para a palavra do Senhor e as suas promessas. Glória a Deus. Aleluia. Então aqueles que não têm essa mentalidade, que não foram alcançados, veja que aqui Paulo não ainda havia abrido a sua boca para pregar para eles, não é? Para falar, para não somente falar da palavra do Senhor, mas ali também manifestar, né? Com sinais, prodígios, maravilhas. Então a mentalidade dele é, certamente é homicida. Olha aí, sofreu um naufrágio. E agora vem uma vibra, vai morrer, agora vai morrer. Só ficar esperando. Só ficar esperando ali a hora que aquilo fosse inchar, aquilo fosse atingir o corpo, né, de Paulo, e ele caísse duro no chão. Mal sabia que o homem já tinha sofrido apedrejamento, irmãos. Mal sabia, o homem já tinha sido apedrejado, não é? Mas era dele que o Senhor queria usar, era dele, por isso que eles não sabiam. Agora me volto lá para Atos 9, né? Quando o Senhor fala com Ananias, vai Ananias, né? E alcança Paulo, Ananias, e Ananias ainda te soube, Senhor, mas será, né, acerca de Paulo? Mas o que basta, não é o que estão falando, o que basta aquilo que o Senhor falou acerca de Paulo, né? Isto que fazia toda a diferença, é o que o Senhor tinha falado de Paulo. O que o Senhor falou de Paulo? Vai, falou para Ananias, vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ó, essa mensagem chegou até você, olha só, o que os escritos de Paulo chegou a mim e a você. Não era isso que o Senhor já tinha falado acerca de Paulo, mas o ímpio não vê isto, né? O ímpio não vai ter essa mentalidade, não vai ser alcançado pela palavra do Senhor, né? Mas o Senhor está nos alertando mais uma vez. O Senhor nos alerta mais uma vez nessa manhã. O importa é aquilo que eu falei de vocês, né? Você está diante da minha presença, você está no centro da minha vontade, Senhor. Sim, Senhor, eu estou no centro da minha vontade. Se você está no centro da minha vontade, então você pode declarar como salmistas, como paramos aqui no versículo 97 e avançamos um pouco no versículo 105, que ele diz: lâmpada para teus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí está o centro, né? Aí está a vontade perfeita, boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É que nós não conformemos com esse mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que podamos sim experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqueles que estão no centro perseverar, aqueles que estão no centro da vontade de Deus vão estar realmente agindo com sabedoria, não é, irmãos? Agindo com sabedoria. E aqui no final, indo aqui para os versículos 126, né? 126, ele diz assim: já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo, como diz a sua versão, irmãos, aqueles que estão com a Bíblia aberta? Tempo de operar. Tempo de operar. Desrespeitada. Eu fiz também questão de trazer aqui a versão King James, que diz: já é tempo de agir, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Irmãos, não é isso que vemos hoje? A lei do Senhor sendo desrespeitada, não é? A palavra do Senhor sendo jogada, como se joga um panfleto na rua, assim, sendo jogada, deixada de ser observada, não é? E esse é o coração do salmista. Senhor, haja, Pai, haja para com esse povo. E você vai ver o mesmo Espírito, pastor, né, que foi pregado aqui. Repito mais uma vez, se eu salvo engano, se você está ouvindo a mensagem, é a terceira vez que eu estou falando isso, mas a repetição faz parte do ensino. Romanos 9:3. No mesmo espírito de Paulo, você vai ver no versículo 136, já vamos chegar lá. Não é? É o salmista olhando e falando: Senhor, tem misericórdia, meu. Deus tem misericórdia desse povo. O Senhor tem dado a sua lei, mas o povo tem rejeitado, tem jogado fora. Tem se envolvido com outros deuses, tem se dobrado a outros deuses, a Baal, Senhor, Astarote, a outros deuses, né? Tem se juntado a outras nações. Era para ser uma nação separada. O Senhor fez, né, de Israel uma nação para se habitar. Quis eu, não é? Jesus fala, quis eu juntar
Juntar a nação com a galinha com seus pintinhos. Mas vocês rejeitaram. E esse é o espírito do salmista. Deus tem misericórdia. Haja, Senhor eterno. Haja, Senhor, com nesse povo. Corrige esse povo, Senhor. E não é isso que vemos, irmãos. Isto está claro quando lemos a 2 Timóteo 3, dos versículos 1 a 4. Sabem, porém, isso que nos últimos dias haveria tempos terríveis, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos. Olha que lista. Sem afeto natural, irreconciliáveis, incontinentes, sem domínio próprio, cruéis, sem amor para com os bons. Veja, não falamos aqui, egoístas, né? Traidores, obstinados, mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos de Deus. Então tem deixado de observar essas coisas. Observar que não nos resta muito tempo. E o que o Senhor quer é que nós vivamos com sabedoria. Vivamos em obediência à palavra do Senhor, unidos, juntos. Não é? Quanto disso tem afligido o seu coração também? Olhando agora para os irmãos que estão assistindo pela internet. Quanto isso tem afligido o seu coração? Olhar para o próximo, ver irmãos passando necessidade. E você, não estou nem aí. Não é problema meu. Que isso? Isso não é atitude correta a se fazer. Né? Não haja como nécios, haja como sábios. Haja como sábios. E veja que isto também afligia o coração do salmista. Vamos para o versículo 136, que diz: rios de águas correm dos meus lábios, porque não guardam a tua lei. Olha só, irmãos. Eu não estou forçando o texto. Eu estou apenas lendo o que está escrito. Para você dizer que se eu estou forçando o texto nesta manhã, não. Eu apenas estou lendo o que está escrito. Veja. A aflição do salmista aqui é expressa nesse versículo. Rios de águas correm no meu rosto, porque não guardo a tua lei. Não guardo. E o choro do salmista, como eu disse, não era por causa das suas aflições pessoais, mas pela desobediência e rebeldia do povo. Eu já disse isto. Que possamos ter também, irmãos, e aprender com o salmista nessa manhã. Né? Aprender com o salmista. E como eu disse, já estamos indo para as considerações finais. É tempo de arrependimento. É momento de nos voltarmos para o Senhor. O Senhor nos dá essa oportunidade. Como falei, antes do ministério público de Jesus veio João Batista. Se cobrindo com pele de animais, não é? Se alimentando de mel silvestre, de gafanhotos. Mas lá estava ele. Lá estava ele. Em Mateus 3:2, não é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá estava. Alguns taxavam como louco, não é? Alguns taxavam como louco. Mas veio Jesus na mesma pontuação. Também pregando lá na Galileia, não é mesmo? Em Mateus 4:17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primeiro sermão de Jesus foi esse também. No seu ministério público. Um pouco mais adiante, depois de ter morto, ressuscitado, de ter dado as instruções aos seus discípulos e falar, permanecer em Jerusalém até que do alto será revestido de poder. E ali estavam, né, reunidos, né, no dia de Pentecostes, e ali foi derramado o Espírito Santo. E aquele que estava acovardado, aquele que negou Jesus 3 vezes, depois estava apto, pronto, lá em Atos 2, não é? A dar um excelente sermão, inspirado, né? No poder, na ação do Espírito Santo, de forma que as pessoas falaram lá em Atos 2:38, o que faremos vós, varões, né? Irmãos? E ele disse, arrependei-vos cada um de vós, e sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, mesma pontuação também de Jesus. Mesma pontuação. E o que vemos também lá em Apocalipse 13:19, acerca de uma das igrejas, né? Acerca de uma das igrejas, ele diz, sê pois zeloso e arrepende-te. A igreja que se sentia, né, enriquecida, ricuçou, de nada tem falta. Não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Né? E Deus falando aqui, Apocalipse, né? O Senhor falando aqui em Mateus 3. Apocalipse 3:19, né? Ser pois zeloso e arrepende-te. Olha a pontuação também. Olha a pontuação.
arrependimento. Esse é tempo de arrependimento, né? É tempo de largarmos essas teologias vazias, né? Mas se voltarmos para a palavra, como eu disse, tivemos aqui, pastor, pela manhã um ótimo ensino e recomendo que você assista. Porque qual foi o tema? O tema foi o que? Justificação pela fé. O assunto tratado em Romanos 9, que foi o ensino que nós tivemos, maravilhoso nessa manhã, foi a justificação pela fé. Então, é assim que nós devemos agir, com simplicidade, não é? Com simplicidade, agindo assim, teremos sabedoria. Estejamos unidos, não nos resta muito tempo, tenhamos sabedoria. É isso que o Senhor espera de nós. Foi esse espírito, certamente essa aflição também, né, que se moveu no coração do pastor Alan. E que o Senhor tem dado instruções claras para o pastor Alan acerca disso. Acerca de um projeto chamado Projeto Quero Congregar, que você já sabe muito bem, e que se formaram congregações. E que o Senhor está nos fazendo lembrar nessa manhã, né? Está nos fazendo lembrar amanhã através do Salmo aqui 119. As lições para o dia do fim extraídas nas palavras aqui do salmista. Que possamos aprendermos. Que tenhamos um coração aberto para aprender da palavra do Senhor que foi ministrada nessa manhã. Ora vem, Senhor Jesus, né? Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Dou graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.